Opa, aqui é o Gabriel da Brasília Construtec e Escola de Construção. Somos um time atuante na construção civil, formando profissionais e concretizando sonhos. Esse aqui é meu pet. Vamos concluir o vídeo da instalação do chuveiro. Hoje, esse vídeo aqui vai mostrar para vocês como instalar o passo a passo na teoria. Depois desse vai ter o vídeo na prática. Então, no vídeo anterior eu já fiz a introdução. Quem não assistiu esse vídeo, assista o vídeo anterior dessa playlist. Chuveiro Aqua Ultra. Todas essa linha aqui. Aqua Strong, Aqua Star, Aqua Dual, Ultra e o Flex. Tem o Wave e o Jet. Todos Ultra. Então, todos os produtos que a gente instala, geralmente, utilizamos o manual de instruções antes da instalação. Junto com esse manual já vem o certificado de garantia, que é aqui no final. Certificado de garantia, os termos, né? E todas as orientações passo a passo. Inclusive, com a minha experiência e a expertise, né, digamos assim, eu tive que fazer alguma mudança aqui com relação ao manual. E eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo para vocês qualificarem para ser um instalador de chuveiro ou para instalar o chuveiro da sua casa. Esse aqui é o índice, inclusive no vídeo anterior eu já falei sobre ele. Então vamos lá, olha. Atenção. Importante para a sua segurança. Antes de instalar esse produto, leia atentamente o manual de instruções de instalações e garantia. Recomenda-se que a instalação deste aparelho seja efetuada por pessoa qualificada, tá? Pessoa qualificada. Ou seja, você, logo após assistir esse vídeo, conserve este manual para futuras consultas. Importante para a sua segurança. Para evitar risco de choque elétrico, o cabo terra deste produto, que pode ser o verde ou verde e amarelo brasileirinho, deve ser conectado a um sistema de aterramento, conforme a ABNT 5410. A instalação a ser executada por pessoas qualificadas, novamente. Temperatura máxima, vazão de 3 litros por minuto na entrada. Indicação para este aparelho é 50 graus Celsius. O aquecedor a gás, ele aquece mais ou menos 50 graus Celsius. É um dos aquecedores mais poderosos e mais conforto para quem gosta de água quente. Com o aparelho na posição desligada, adequada ao uso, podemos causar queimaduras de crianças e pessoas idosas, ou seja, idosos devem ser acompanhados, igual falei no vídeo anterior, ou crianças, por conta da água muito quente, a pele é fina. Então vamos para esse vídeo agora, né? Que o vídeo anterior é um reprise. É necessário assisti-lo também para ver o inbox do chuveiro, mas para a instalação realmente esse daqui vai resolver, porque eu estou começando do zero. No anterior eu só falei sobre o índice e aqui vamos repetir. Então vamos, ó, atenção, atenção e paciência, né? Que esse vídeo aqui ele merece ser bem detalhado e eu vou fazer com bastante carinho aqui para vocês.
Em caso de queimadura da resistência ou choque, o seletor de temperatura na posição mínimo, este produto deve ser utilizado com dispositivo diferencial residual DR. O valor da resistividade da água a 22 graus fornecida a este produto não deve ser inferior a 1.300 ohms por centímetro. Nunca utilize o produto que apresente vazamento, desligue o disjuntor e entre em contato com a assistência técnica. Então, caso a resistência, o seletor de caso a resistência queime, coloque sempre a temperatura no mínimo. Este produto deve ser utilizado com disjuntor residual. Então, eu já comentei nos vídeos anteriores, tem uma playlist 7 pilares para uma boa construção. E eu falo a respeito da norma também, que mudou em 2018 e foram incluídas dispositivos de segurança, incluídas precauções, né? Recomendações de segurança. E um deles é o DR e tem o DPS também, que é para fuga de corrente, protege contra choque, muito bom para quem tem crianças e até mesmo o aquecimento da temperatura do sistema para proteger o sistema em geral. Outra coisa que eu falei no vídeo da parte elétrica lá, e eu sempre enfatizo aqui, é que quando você vai fazer a instalação do seu imóvel, é necessário você ler o manual de instruções do aparelho que você vai utilizar naquele equipamento. Por exemplo, se esse aparelho aqui queimar, tá lá o termo de garantia. Só que o técnico vai vir primeiramente dar uma olhada no local, né? Caso você chame aqui o fabricante. Não sei se é o caso desse produto, mas a maioria é assim. Por exemplo, ar-condicionado. Inclusive, esse produto eu ganhei a instalação grátis e não quis, recusei para mostrar para vocês aqui como vamos fazer a instalação dele, como vou instalar, passo a passo para vocês. Então vamos verificar aqui quais as características técnicas da instalação, especificação. Né? Então, primeira coisa que você vai verificar é se o sistema da sua região aí, do seu imóvel, é 120, 110, né? Fala 110 ou 220, que aqui está 127, mas fala 110 ou 220. Professor, 110. Então, para o chuveiro de 5.500 watts, o de 6.800 e o de 7.800. No caso aqui, para o de 5.500 watts, é necessário um disjuntor de 50, ou seja, bem maior do que seria para o de 220, e o cabo de 10 milímetros. Isso a cada 26 metros, no máximo 26 metros. Caso ultrapasse essa medida, aí você tem que fazer uma conta para ver a distância que você vai utilizar, qual cabo e qual disjuntor necessário. Então, para 110, beleza. Então, para 220, inclusive aqui para 110, ele está recomendando o de 5.500. Ele não recomenda aqui o 6.800 e o de 7.800. Só recomenda para 220.
Então, caso a sua seja 110, você tem que comprar o de 550. No meu caso, eu comprei o de 6.800. Inclusive, eu até comprei o branco, né? Eu expliquei também no vídeo anterior, que era 7.800. E aqui, olha, para o 7.800, o cabo é necessário ser de 6 milímetros, que o daqui da minha casa já é de 6 milímetros, e o disjuntor de 40. E aí o vendedor me falou que o preto ficava feio no local, porque a cerâmica é branca, não ia combinar. Aí eu fui pesquisar, ver uns vídeos no YouTube e falei, não, vou colocar o preto mesmo, porque fica a cereja do bolo. Eu vi um chuveiro preto na cerâmica branca e achei bonito. E inclusive eu não vi nenhum vídeo completinho que fala 100% sobre esse produto da instalação. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Então, eu voltei lá na loja, inclusive foi na Leroy Merlin, chegou lá, a moça, só da existência, me deu o ticket, eu voltei lá, comprei o preto, que era até um pouco mais caro, mas eu preferi pela estética e pensei também que eu vou economizar um pouco de energia. Foi um bônus que eu ganhei, que eu pensei depois que eu troquei. E o de 32 da minha casa é de 32 o disjuntor, só que o cabo é de 6 milímetros. Ou seja, estou a favor da segurança, mas vou perder um pouquinho de eficiência. O ideal, talvez eu até faça isso. Não, no caso trocar o cabo eu não vou trocar, né? Agora, se eu fosse trocar o chuveiro, eu ia ter que colocar um disjuntor mais forte. Só que aqui, dá uma aula aqui para vocês rapidinho. Quando o cabo por exemplo, de 6 milímetros e o disjuntor é de 32, que é o meu caso, eu fico a favor da segurança, porque eu fico com o disjuntor fraco. Então, qualquer coisa, o disjuntor cai com facilidade, porque ele está fraco. Então é bom, porque ele protege o sistema. Agora, caso for o contrário, por exemplo, cabo de 4 milímetros e o disjuntor de 40, o disjuntor só vai cair quando o sistema chegar numa temperatura bem elevada, porque o disjuntor é forte e o cabo é fino. Então, por exemplo, qual é o risco que eu corro, professor? Vou chegar um pouco aqui no extremo. Se o cabo é de 2,5 e o disjuntor é de 50, é perigoso pegar fogo, porque o cabo é muito fino, não aguenta, vai incendiar, e o disjuntor é muito forte, não vai disparar. Então, nesse caso aqui, vai ficar um disjuntor forte e um cabo fraco. Então, o disjuntor fraco e o cabo forte é a favor da segurança, tá? Mas no meu caso, o disjuntor está bem protegido. Exatamente. No meu caso está assim, o cabo de 6 milímetros, o cabo é forte e o disjuntor é fraco. Ou seja, qualquer aquecimento lá, ele vai disparar. E o cabo é forte, não vai aquecer tanto, porque ele é grosso. E aguenta até chuveiro mais potente, tá? Bora lá. Comprimento do cabo, para você ver aqui, o de 6 milímetros pode ser até 34 metros e 40 centímetros. Então, o cabo mais grosso ele chega um pouco mais. O meu, no caso, ele dá menos de 10 metros. Então, estou aqui a favor da segurança. Essa distância é o quê? Do quadro de energia, onde fica o disjuntor, até o chuveiro. Preparação para instalação elétrica. Certifique-se de que a tensão de voltagem do produto é a voltagem da sua rede, né, que no caso é 110 ou 220. Certifica-se
a barra de neutro e a barra de terra, ou seja, se o seu quadro de energia tem o aterramento e leva para o equipamento, né, para o chuveiro, porque tem casa que tem aterramento no quadro, mas não leva para a tomada, que no caso é um modelo antigo da norma. Então, a primeira coisa é isso, tá? Isso você deve verificar. Claro que aqui você já vai saber qual é a instalação da sua casa, mas a espessura do cabo aqui, você vai verificar antes mesmo de adquirir o produto, antes mesmo de comprar o chuveiro. Verifique e providencie uma linha direta exclusiva do quadro de distribuição para o equipamento, para o dispositivo, para os disjuntores, levando os valores de tensão, potência, a distância do produto até o quadro de distribuição conforme a tabela. Tá? Então, isso daqui a gente usa o multímetro para verificar se vai atender os, no meu caso, 6.800 watts. Que nada mais é do que você conferir aqui o cabo disjuntor e como você recebe a energia da companhia elétrica, né, não vai ter esse problema. Aqui você pode ter algum problema se for energia vindo de gerador, certo? Ou de energia solar, aí você vai ter que adequar direitinho a potência. Desligue o disjuntor do quadro de distribuição de energia elétrica do circuito no qual será instalado o produto antes de iniciar a instalação. Claro, né? Não há necessidade de trabalhar com disjuntor ligado. Tem caso que sim, né? Por exemplo, manutenção em grandes redes de energia, eles trabalham com linha viva, não desliga o disjuntor. Local que não pode desligar, por exemplo, hospital, tem que fazer com a energia ligada. Aí, claro que tem toda a roupa, equipamento, né? Inclusive tem até o curso para trabalhar com isso. Preparação para instalação hidráulica. A hidráulica, olha só, vou falar logo aqui, esse chuveiro, ele não é para todo mundo. Porque a sua instalação tem que ser muito bem feita. Tem que ser bem projetada. No meu caso aqui, como o prédio foi feito por construtora que trabalha tudo certinho, né, dentro da norma e tudo, eu não tenho problema com isso. Aqui tudo atende. Mas aqui você tem que verificar a coluna de água, a altura da caixa d'água. Por isso que é interessante você fazer a sua casa e fazer um projeto. Porque esse chuveiro, ele demanda muita água. Caso sua pressão não for excelente e não tiver uma coluna de água boa, ele vai superaquecer. Se você colocar no quente lá, ele vai queimar a resistência na hora. E você vai ficar só um pinguinho de água lá, porque ele exige muita água. O meu aqui tem a pressão ideal e ainda eu vejo que ele, se tiver muita água, ele aguenta. Tá? Ele desce na manha, ele não vem muito forte não, então daria até mesmo para ser uma instalação mais poderosa. Então a coluna de água aqui, isso daqui é curso de hidráulica, tá? Se você quiser fazer o curso de hidráulica aí, a gente tem o curso, mestre de obras que já tem toda essa questão de coluna de água, que é o que? Metro de coluna de água. Nada mais é que a altura entre a caixa d'água, que no caso aqui ele está no topo, mas aqui você pode considerar o fundo da caixa d'água, para o chuveiro. Então, quanto mais alto, melhor. No mínimo aqui,
Eles falam 1,10 m no mínimo, mas é muito pouco, tá? Tem que ser pelo menos 1,5 m ou 2 metros ou mais. A altura, a diferença entre o chuveiro, né, que é um dos pontos mais altos da casa, geralmente aqui a 2,10, 2,30, se for uma pessoa alta. Então, tem que atender aqui 10 kPa, 1 metro de coluna de água, 1 metro linear. Tem que ser aqui, ó, ele está falando que no mínimo 1 metro. No mínimo. Então, ele está até mesmo abaixo do recomendado. O recomendado é 1,10. 1 metro. Quanto mais, melhor. Instalação hidráulica ou engate rápido, tá? Esse sistema aqui eu não conhecia. Foi uma novidade para mim. Assim, eu nunca tinha instalado nenhum equipamento com engate rápido. É bem prático, tá? Inclusive coisas modernas assim, a gente tem um pouco de resistência, né? Acha que não vai aguentar, que é fraco. Mas tem encaixando lá direitinho, fazendo certinho, é até bem prático, tá? Lembre de lubrificar os O-rings, né? Falar borrachinha aqui, mas o nome certo é O-ring. Chama até as carrapetas. O nipple, que é o nome dessa peça aqui de engate rápido, que engata no ponto de saída, enroscado, tá? Passa o veda-rosca ali bastante. No meu eu passei em torno de 7 voltas a 10 voltas de veda-rosca. Não deu vazamento, tá beleza. O nipple vai ter que estar na posição vertical, tá? Essa ponta aqui para cima e essa para baixo, ou vice-versa. Não pode ser na horizontal. E passa o óleo. O óleo vem já junto com o produto. No meu aqui até sobrou óleo. Aí você vai enroscar o nipple na parede e deixa na vertical, já com óleo na borrachinha, no O-ring, né? E o veda-rosca devidamente aplicado. Então, só finalizar essa parte. Para um perfeito funcionamento desse aparelho, deve instalá-lo num ponto máximo de 40 kPa, 40 MCA, abaixo da caixa d'água, conforme a tabela. Antes de instalar o produto, abra o registro e deixe correr bastante água, a fim de remover eventuais sujeiras existentes na tubulação. Após isso, feche o registro do produto, permite a instalação direta na saída de água DN15 de meia polegada, que no caso é de 20, né? 20 milímetros. Então você vai abrir o registro, deixar descer água, e aqui é o que ele está falando, é a mesma coisa que ele falou lá, que é no mínimo 1 metro de coluna d'água e no máximo 40 centímetros. Não. No máximo 40 metros de coluna de água. No máximo 40 metros. Ou seja, se você tem mora em um prédio aí, alguma coisa do tipo, que o reservatório é acima de 40 metros, tem que ficar atento aí. Se a sua caixa d'água tiver acima de 40 metros de altura do ponto do chuveiro, não é recomendável. Instalação hidráulica, engate rápido, aparelho
provido de redutor de pressão automático, ou seja, ele, né, se precisar ele reduz a pressão, que funciona na faixa de pressão específica. Então ele já controla a pressão caso tiver forte demais para sair na pressão ideal. O aparelho não deve ser utilizado sem este redutor. Sua remoção implicará na perda da garantia. Às vezes a gente tira, né, o redutor de pressão, inclusive no banheiro da empregada, no chuveiro convencional aqui, aqueles antiguinhos. Eu fiz um vídeo aí no canal do YouTube mostrando eu instalando o chuveiro e lá eu tirei o redutor de pressão. Mas lá no caso não tinha esse problema. Aqui já tem, se tirar perde a garantia. Passe a fita veda rosca e lubrifique o anel, igual eu falei para vocês na figura. Bora lá. Conexão do espalhador. Lubrifique com óleo o exterior dos dutos. Alinhe os dutos com respectivo alojamento e faça o encaixe. Perfeito. O alinhamento entre o corpo e o espalhador, que no caso é essa etapa aqui, que já é instalando o chuveiro. Você vai conectar o nipple aqui, né? No ponto, com veda rosca, vai enroscar e vai ficar só isso daqui na sua parede. Igual eu vou mostrar no próximo vídeo, que é a instalação na prática, tá? Assiste o vídeo anterior e o próximo para ficar bem completo a instalação, qualificação para instalar. Então aqui são os dutos onde a água corre. Essa peça é bem interessante, né? Que ela é pesada e só encaixa aqui e fica sustentada só por esses dutos. O alojamento, o espalhador e o corpo do chuveiro. Porque no duto já tem também o alojamento, que é o encaixe dele. Aí aqui é o óleo. Essa parte aqui também já vem junto, tá? Você encaixa tudo de uma vez só, porque esse manual serve para toda essa linha aqui. Então, por isso que essa parte aqui ficou diversificado o modelo, né? Um modelo diferente do outro, que no nosso caso é esse daqui. Então, você vai colocar aqui, olha, o nipple, encaixar no alojamento. O corpo, você vai pegar o corpo do chuveiro e encaixar no nipple. Então você vai clicar. Só clicar e encaixar. Para desfazer a conexão, pressione a trava do engate rápido e puxe o produto. Verifique, tem uma travinha lá atrás do engate, aí você vai puxar e encaixar. Verifique se o produto está alinhado horizontalmente. Caso o produto não esteja alinhado, poderá ser defeito esse ajuste. Então tem que estar na vertical. Manualmente ou com o auxílio de uma chave de fenda, gire o parafuso para o lado direito e o lado esquerdo no sentido anti-horário ou horário. E encoste a posição ideal para o produto, que nada mais é do que alinhar, né? Você vai girar um pouquinho até ficar no alinhamento perfeito. Faça correr água pelo produto. Isso aqui é importantíssimo, tá? Muita atenção aqui nessa parte. Inclusive serve para todos os chuveiros e não pode ser desprezada. Importante. Faça correr água pelo produto antes de fazer a conexão à rede elétrica.
para encher de água a câmara de aquecimento e evitar a queima da resistência. Verifique se há algum vazamento e, em seguida, feche o registro de água. Atenção! Repita esta operação sempre que a capa for retirada por algum motivo, que é no caso de manutenção, né? Então, aqui o vazamento não pode ocorrer porque o chuveiro exige uma quantidade de água, que é uma quantidade boa de água, tá? Ele é bem generoso, corre bastante água nele. E se tiver vazamento, a água não vai, o que vai ocasionar na queima da resistência. E vazamento também, né? Vai desperdiçar água lá na sua conta de água e estourar o planeta. Bora lá. Instalação, funcionamento da ducha manual. Lado esquerdo, lado direito. A ducha manual é tranquilo para instalar, tá? Você vai basicamente encaixar ela na a mangueira, né? Então aqui é a tampa, eu não tirei a tampa, aqui é a trava, que é para você escolher se você vai colocar a mangueira ou não. Inclusive eu preferi deixar o meu com a trava, porque eu não gosto da mangueira manual, tá? Que é essa ducha manual, essa daqui. É o chuveirinho, ela fica aqui, pregada na parede, com a mangueira conectada aqui. Então, quando você quiser utilizar, é só puxar a ponta, tá? Inclusive, na primeira vez que eu utilizei, eu fiquei na dúvida como acionava ela. É desse jeito aqui, olha. Só puxar aqui. Deixa assim. Puxou, ela liga. Aí para desligar, só um cliquezinho também. Ligou, desligou. Então, você vai encaixar lá e conectar o encaixe. Qual que foi a grande sacada que eu tive na instalação do chuveiro? Se eu colocar o chuveiro todo aqui conectado, toda essa parte aqui, que no caso é o corpo, se eu colocar o corpo juntamente com o instalador, eu não consigo fazer a conexão da instalação elétrica. Então, eu preferi primeiro conectar o corpo na parede e depois fazer a instalação elétrica. Então, bora lá. Aqui tá falando justamente o que eu acabei de falar, como ligar a ducha, né? Abre ela e fecha. Abre e fecha, é só puxar e conectar. Instalação elétrica. No caso de construções novas, providenciar a caixa de derivação. 3 centímetros de distância acima da saída de água. Muita gente tem dúvida onde coloca a caixa de energia do chuveiro, se é do lado direito, do lado esquerdo. Eu já até vi embaixo, abaixo da linha do chuveiro. O certo é você colocar acima, no mínimo 13 centímetros de distância. Desligue o disjuntor do quadro de distribuição de energia elétrica do circuito, novamente, para enfatizar, para não esquecer, né, que isso é uma das coisas mais importantes. Se na sua casa aí tiver uma iluminação fraca, leve a lanterna para auxiliar, ou
durante o dia, se tiver uma boa janela, a iluminação do sol para ajudar. Não use nenhum tipo de plug ou tomada para instalação do produto. Então você vai conectar ele, vai conectá-lo emendando o cabo ou uma caixa de derivação. O aterramento. Importante para a sua segurança, para evitar risco de choque elétrico, aqueles chuveiros antigos que você vai ligar, desligar e toma um choquinho, é falta do cabo de aterramento. O fio terra desse dispositivo é o verde ou amarelo. Deve ser conectado a um sistema de aterramento conforme a norma 5410. A instalação elétrica e sistema de aterramento para esse produto deve ser executados por pessoa qualificada, que no caso é você que chegou até aqui e que vai chegar até o final. O sistema de aterramento garante sua segurança durante a utilização do aparelho eletrônico. Finalizando a instalação elétrica, ligue o disjuntor do quadro de distribuição que está conectado ao produto. Lembrando que antes você deixa correr bastante água e o sistema de aterramento também vai proteger o aparelho contra queima. Caso caia um raio aí perto da sua casa, o aparelho não vai queimar. E diminui o risco de choque, né? Protege. Utilização, controle de temperatura e a haste prolongada. Para o modelo eletrônico, Aquatron, Strom, Star, Wave, Jet, Duo, posicione o seletor de temperatura em qualquer uma das posições de aquecimento para o produto. Basta abrir o registro de água. O acionamento do produto é feito automaticamente. Para encher a câmera, você abre o registro de água, liga, deixa correr água e para mudar a temperatura, você gira. Tem uma haste prolongada, que é isso que eles estão falando aqui, mas eu não utilizei no meu também. Eu deixo uma temperatura ambiente, que eu não fico mexendo muito. E quando eu mexo, eu sou alto, então não tenho problema com a altura. Isso aqui é mais para a pessoa que é baixa e não alcança. A mudança da temperatura pode ser feita com o produto em funcionamento. A temperatura de saída de água também pode ser regulada através do registro de água, aumentando ou diminuindo a vazão de água. Quanto menos água, mais quente. Quanto mais água, então você pode, além de diminuir a água, aumentar. Ou seja, se você aumentar toda a temperatura e diminuir a água bem fraquinha, queima a pele, fica muito, muito quente. E no mesmo caso, o contrário, você coloca no mínimo e liga bastante, a água fica bem gelada. Parece até que ele tem uma geladeira dentro, a água é muito gelada. A temperatura de saída de água também pode ser regulada, diminuído vazão, beleza. Quando utilizar esse produto juntamente com outro sistema de aquecimento, posicione o seletor de temperatura na posição mínimo, ou seja, um ou outro. Utiliza apenas um modelo de aquecimento. Deve ser tomada precauções de forma a adequar a temperatura de água. Então, tem que ter atenção. Para modelo Aquaflex, não é o nosso caso. Utilização prolongada. Economia de energia. Bora ver aqui. Observação das cores. O azul desligado, verde verão, rosa primavera, amarelo outono, vermelho inverno. Luzes verde, rosa, amarelo, vermelho, luz piscando, luz azul. Produto na posição desligado. Ainda não reparei essas luzes no meu.
Se quaisquer cor estiver acesa, exceto o azul, utilize a temperatura do seu banho, regulando somente o registro de água, se tiver azul, ou seja, o azul é ideal. Hoje eu vi um ponto lá que ele marca que é uma temperatura média, acima da média. Não é fria e nem muito quente. Aqui o chuveiro, aqui a ducha, a haste prolongada, né? Nas condições indicadas luminosas, piscará atentamente na cor azul. Na posição de temperatura selecionada suficiente do banho confortável, é possível fazer desligue, produto volte a operar, deverá ficar acesa e voltará a ajustá-lo na posição de aquecimento desejada. Quando as cores deverão ficar acesas, essas condições, outras cores, exceto o azul, indica que o produto voltou a operar, retorne seu banho. Na posição desligado, a luz azul permanecerá acesa, o produto não funcionará. A mudança de temperatura pode ser feita de qualquer momento, mesmo com o produto em funcionamento. Depois eu vou fazer um teste, desligar o disjuntor e ver se acende alguma luzinha lá. Utilização na haste prolongada. Excepcionando. Opcional. Ela é opcional. Bom saber. Que eu lendo aqui eu já estava na dúvida se ela ajudava a segurança, mas eu vi que ela é bem seguro lá. Então ela é opcional. Eu optei por não utilizar. Controle tipo de banho, somente para aqueduto Alcaflex, que é o nosso caso também. Escolha o tipo de banho, chuveiro ou ducha girando, que você gira aqui. Se você quer a ducha ou o chuveiro, ou os dois, ou só um, ou só o outro. A articulação, aí que no caso a regulagem é nessa do lado direito. Você de frente para o chuveiro, do lado direito. Do lado direito regula a temperatura e do lado esquerdo é... Não, é isso mesmo. Do lado esquerdo é ou ducha, do lado direito você em frente para o chuveiro é a regulagem do banho, ou ducha ou chuveiro. Do lado esquerdo é a regulagem de temperatura. Articulação da ducha somente para Aquastar, Aquadu Flex. O banho de ducha pode fazer articulável. Empurre as extremidades do espalhador para ajustá-lo conforme sua necessidade. No meu caso aqui eu vi que estava dura lá, eu não quis mexer. Mas o meu modelo aqui ele tem a opção de... É engraçado que quando você liga os dois, a água junta um do outro e vira um só. Bem grandona. Então bora lá. Para instalar o chuveiro, economizar energia e água. Para aumentar ainda mais a economia em dias mais quentes, esse produto lhe permite uma grande economia de energia elétrica e água. Por isso, gire o botão seletor de temperatura para uma posição menor. Aquecimento, temperatura. Então, caso você usa temperatura baixa, ele economiza. Ou seja, se eu colocar na mínima lá, ele vai gastar nada. Posicione as mãos conforme a figura abaixo, tal. Como que eu instalei o meu? Eu instalei aqui, olha, o corpo, depois eu liguei a instalação elétrica e depois eu conectei o espalhador, igual vocês vão ver lá na parte prática. Então, olha, parte 1, né? Que é conecta o corpo e conecta o espalhador. Que não tem segredo, já vem tudo junto, é só conectar. Passo 2, coloque água dentro do produto, que no caso ele mostra com a torneira aqui, mas é só você ligar o chuveiro com o disjuntor desligado. Passo 3, pressione os dedos flexionando a membrana da borracha do espalhador. Passo 4, agite bem que possa remover possibilidades de sujeiras no interior do produto. Deixe escoar a água
no interior do produto para ligar a elétrica, justamente para não queimar. E deixar a água correr para não ter sujeira, né? Após concluída a limpeza, coloque o espalhador conforme instruções. Conexão do espalhador. Depois de montagem do espalhador, deixe sair bastante água a fim de certificar a total limpeza. Pessoal, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, para vocês terem bastante cuidado, mexendo com água e energia elétrica ao mesmo tempo. Então, o disjuntor está desligado, mas não confie. Fique sempre passando o rodo e o pano no local da instalação, para manter sempre o ambiente seco, principalmente se tiver com escada de ferro. Depois da limpeza, sempre verificar proporcionará um banho mais agradável possível. Repita essa operação sempre que verificar alguma obstrução, respectiva diminuição do fluxo de água ou quando o fluxo de água não sair. Ou seja, se a sua água ficar fraca, você tem que olhar o que é. Talvez a água da companhia está acabando e faltou água na sua casa, e aí você pode queimar a resistência do chuveiro. Após final da limpeza e após ter passado água pelo produto, ligue o disjuntor. Sujeira e resíduos contidos na água podem prejudicar o funcionamento desse produto. Ou seja, lá ele falou que você tem que ligar antes, né? E a água tem que ser bem filtrada. Ou seja, se você puxar água de um poço aí, você tem que ter um bom filtro. Puxar água do rio com a bomba aí, um carneiro, tem que ter um filtro para a água sempre vir limpa. O ideal é que seja água da companhia, o certo. Evitar sujeira e garantir que a água está chegando no produto. Certifique-se que tais dispositivos não comprometem a pressão mínima de funcionamento. Então a pressão tem que estar boa, né? Não altere a regulagem dos contatos do produto, pois ela garante o funcionamento seguro. Em caso de dúvidas, ligue para o atendimento ao consumidor. Eventuais problemas e respectivas soluções. Observe o quadro abaixo para solicitar assistência técnica. O produto não liga ao abrir o registro de água. Causa provável: disjuntor. Pode estar desligado. O seletor de temperatura está na posição mínima. Acione o disjuntor ou a chave. Posicione o seletor na temperatura qualquer